A maneira como o Jair Bolsonaro está tratando a questão do Supremo Tribunal Federal é muito curiosa. Lembra muito um filme do Mazzaropi, lá atrás. O Mazzaropi era feirante, se eu não me engano, e ele fica rico. Daí ele dá um banquete na casa dele, chama os garçons, tudo lá, e traz a vizinhança que desprezava ele lá, mas não tinha muita noção de etiqueta. Então ele monta a mesa lá e todo mundo fica olhando para ele para ver como que ele vai comer. Então ele pega um garfo de um jeito, todo mundo pega daquele jeito. Daí ele pega água, todo mundo pega daquele jeito. Então ele percebe os micos, a micagem que acontece na mesa, daí ele começa a fazer as coisas mais estapafúrdias e todo mundo tentando imitar. Então o Bolsonaro e os seus acólitos estão ocorrendo algo muito parecido, né? Então você vê, ele quer agradar o Moro, desautoriza o Moro em tudo, o Moro faz tudo o que ele quer. Essa importação de armas de 480 milhões de dólares, de reais em armas, você não tem dinheiro para segurança. Aqui, questão de passaporte na Polícia Federal, até agosto, assim, você não vai ter mais recurso para passaporte, aqueles serviços básicos da Polícia Federal. E está fazendo uma licitação, a baita compra de arma com especificações. Então a polícia que não tem armamento, eles vão substituir o padrão de armamento, porque esse é melhor aí, porque não mata tanto, é inacreditável, né? E aberto para importação de equipamentos, que é justamente o lobby do Jair Bolsonaro. Nós já publicamos no GGN matéria sobre o lobby das armas, lá, a Associação Americana, que congrega fabricantes do mundo inteiro lá, ficou desmoralizada nos Estados Unidos depois de muitos massacres e passou a investir no Brasil e na Austrália. E no Brasil através de quem? Dos Bolsonaro, né? Então, ele chega e fala, não, o Supremo Tribunal Federal vai o Sérgio Moro, deixa a indicação no ar. Daí passa um tempo e fala, não, vai o Gebran lá, que é um outro desembargador lá do TRF4 que interessa nos julgamentos. Daí o filho dele, Flávio Bolsonaro, com a quebra do sigilo bancário e fiscal em 10 anos, se for até o fim, não sobra ninguém. Então eles tentando derrubar a decisão da justiça, o Bolsonaro faz uma reunião com Humberto Martins, corregedor do Conselho Nacional de Justiça, e é evangélico lá. É um dos ramos aí do protestantismo. Faz a reunião e quem que está presente na reunião? Flávio Bolsonaro. Isso é um escândalo, em qualquer país do mundo dava impeachment a isso. Daí o Bolsonaro sai e algum tempo depois ele fala, não, o Supremo tem que ter um ministro evangélico. É o próprio Mazzaropi fazendo as micagens e o pessoal indo atrás. Eu mencionei outro dia o episódio do Banco do Brasil, uma campanha extraordinária do Banco do Brasil para conseguir a rapaziada jovem de clientela, uma campanha que se estendeu pelas agências, trazendo essa rapaziada que é sem preconceito, é descolada e tudo. Daí o Bolsonaro olha e fala, não estão todos os jovens representados. Quer dizer, o padrão dele de jovem é o padrão de filhos de milicianos. Aquele pessoal que coça o saco aí para impressionar as meninas, aquele pessoal que arrota na mesa, aquele pessoal que dá tiro, que pratica tiro ao alvo aí nessas academias, né? Então ele manifesta o seu descontentamento. O que faz o presidente do Banco do Brasil, Rubens Novaes, aí? Interrompe a campanha, o diretor de marketing, que faz uma obra de arte, que foi essa campanha, em termos publicitários, se demite para não descontentar o Bolsonaro. Então é o mesmo episódio do Mazzaropi. O Bolsonaro, macaco em loja de louças na parte política, dá trombada para todo lado, desarticula o Congresso. Outro dia o Luiz Carlos Mendonça de Barros, que é comprado, ou seja, ele compra ativos esperando a bolsa subir. Então todas as tolices do Bolsonaro têm que ser justificadas. Então ele disse que o fato, essas atrapalhadas do Bolsonaro o fato de ele não negociar com ninguém, está obrigando a uma renovação da política. O Bolsonaro outro dia, ele tirou um especialista aí da Ancine para colocar o sobrinho de um deputado que ele precisava agradar. Ou seja, é o mesmo sistema de barganha sem método. E o Luiz Carlos fala, não, isso aí vai obrigar os partidos a se reorganizarem. Então
é a destruição criativa, que vale para grandes momentos de mudanças tecnológicas, né? Então, temos o caráter público, do homem público brasileiro, fica muito nítido aí nessa maneira como se aceitam todas as tolices do Bolsonaro e, de repente, os seguidores passam, pessoas, você fala, solenes, desembargadores, ministros, passam a fazer coraçãozinho, que nem aquela cena desmoralizante com o Dias Toffoli aí, passam a aceitar a corte dele. Você tem a votação para a lista tríplice, para a Procuradoria-Geral da República, os candidatos falando só para agradar o Bolsonaro, deixando de lado aí bandeiras históricas, legitimadoras do Ministério Público na área de direitos humanos e tudo, para falar o discurso que ele quer ouvir. Então é um fator, o Brasil é tremendo mesmo. Aqui a gente se foi muito crítico do Luiz Roberto, do ministro Luiz Roberto Barroso, aí do Supremo, quando ele trazia essas leituras de orelha de livro de brasilianistas para desancar o brasileiro comum, o compadrio, tudo como se o brasileiro comum, sem acesso ao poder, fosse se valer das armas do compadrio. Então, quando você vê o caráter específico do homem público brasileiro, o retrato é por aí. Então você tem aqueles que usam a lisonja para tentar domar a besta-fera que habita a alma aí do Bolsonaro, e aqueles que se calam para não se comprometer, porque não querem ser expostos aí a campanhas de milícias digitais e tudo isso aí que tem empocalhou o discurso político. Então vai ser interessante quando terminar a era Bolsonaro, a cara dessas pessoas que toparam endossar a selvageria, a violência, o sentimento antissocial, o sentimento anti-direitos sociais, que passou a rotar na mesa aí, que nem Onyx Lorenzoni. Isso aí já faz parte da turma aí, né? Mas esses que abriram mão de qualquer verniz intelectual, social, político, para poder agradar a besta-fera. E a besta-fera come amendoim, fica olhando e fica dando trote. Ó, você vai ser ministro. Não, o ministro vai ser um evangélico. Não, o ministro vai ser um Moro. Eles se merecem.